Ted Wilson, avisando sobre a Trindade. Em outubro deste ano de 2021, foi realizado o Conselho Anual para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E em seu sermão, durante a reunião do Conselho, o presidente da Conferência Geral, Ted Wilson, fez um apelo aos Adventistas do Sétimo Dia para que eles tomassem cuidado com as doutrinas satânicas e falsos ensinamentos. Quero dizer a vocês que o diabo está ocupado trazendo todos os tipos de crenças aberrantes que revisaremos nesta mensagem. O pastor Ted Wilson identifica uma dessas crenças aberrantes como a rejeição da doutrina da Trindade. Agora, há aqueles que defendem que a divindade não é três pessoas distintas, diminuindo assim a Deus. Sabemos pela Bíblia e pelo Espírito de profecia que existe absolutamente uma divindade composta de três pessoas unidas em uma. Agora, posso explicar isso? Não, mas eu acredito nisso pela fé. A palavra divindade é usada por Ted Wilson para significar uma trindade, em vez da definição bíblica precisa da palavra que significa natureza divina ou divindade. Essa doutrina da trindade misteriosa e inexplicável de três pessoas unidas em uma é vigorosamente e frequentemente defendida e especialmente é admitido que essa doutrina não pode ser explicada. Mas mesmo assim, ele diz que se deve acreditar e que rejeitá-la é diminuir a Deus e cair em uma ilusão satânica. Mas a Bíblia e o Espírito de profecia realmente apoia tal afirmação radical de Ted Wilson? Fique conosco, pois vamos descobrir isso hoje. Em Exaltando a Verdade. O pastor Ted Wilson disse que ele tinha fortes convicções sobre o que ele disse. Esta mensagem vem de minhas fortes convicções espirituais pessoais. Fortes convicções pessoais por si só não são provas ou teste da verdade. O que realmente importa é o que a palavra de Deus declara. As Escrituras são teste para provar qualquer doutrina e não minhas fortes convicções pessoais. Quero exortá-lo a aceitar e seguir a verdade somente de acordo com a palavra. De acordo com a palavra de Deus. Dizer que é bom e importante aceitar e seguir a verdade somente de acordo com a palavra de Deus é de vital importância. Mas será que o pastor Ted Wilson realmente segue a verdade de acordo com a palavra de Deus? O pastor Ted Wilson repete o seguinte aviso várias vezes em seu sermão. Uma oportunidade para nós explorarmos algumas das aberrações teológicas destruidoras da fé que circulam por aí hoje em dia, absolutamente conectado com a confusão babilônica e do próprio diabo. Lembre-se desta união tripla que ele cita: Babilônia, confusão e o diabo. O que ele está avisando é muito sério. No entanto, estranhamente, ele aplica esse aviso ao próprio fundamento de nossa fé bíblica. Observe, quais são algumas dessas aberrações que tão descarada e grosseiramente deturpam Deus e sua palavra. Agora vamos ver o contexto completo desta suposta aberração destruidora da fé que deturpa Deus e sua palavra. Dê uma olhada. Número 9. Ataques contra a divindade. Agora, há aqueles que defendem que a divindade não é três pessoas distintas, diminuindo assim a Deus. Sabemos pela Bíblia e pelo Espírito de profecia que existe absolutamente uma divindade composta de três pessoas unidas em uma. Agora, posso explicar isso? Não, mas eu acredito nisso pela fé. A Bíblia indica que as três pessoas da divindade existem de eternidade a eternidade. Elas estiveram presentes na criação, no batismo de Cristo, e estarão conosco para sempre. Aqui ele está defendendo a doutrina da Trindade com grande entusiasmo. Erroneamente, ele rotula a Trindade com a divindade.
A Bíblia não diz nada sobre uma divindade composta de 3 pessoas unidas em uma. Não há um único versículo que sugira tal coisa, nem mesmo remotamente tal ideia. Não existe tal coisa como 3 pessoas da divindade na Bíblia. Na verdade, a Bíblia realmente diz o contrário, quando se trata de quem de fato é Deus. Jesus respondendo a um escriba diz: E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre. Com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Marcos 12, 29 e 32. Jesus e o escriba concordam que Deus é apenas uma e não 3 pessoas unidas em uma. Tenha em mente que Jesus e o escriba estavam bem cientes do significado das palavras hebraicas que estavam citando do Antigo Testamento, como Elohim e Echad. Deus é, na verdade, uma pessoa, não 3, e não há nenhum outro. A resposta do escriba impressionou tanto a Jesus que ele disse: Não estás longe do reino de Deus. O apóstolo Paulo identifica claramente quem é Deus. Em vez de dizer que Deus é composto de 3 pessoas unidas em uma, ele diz enfaticamente: Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. 1 Coríntios 8, 6. Paulo, o erudito hebreu, escreveu que nunca é dito na Bíblia que Deus é composto de 3 pessoas. Ele diz que o Pai é o único Deus. Jesus disse: Deus é um, não há nenhum outro senão ele. Paulo disse: há um só Deus, o Pai. Você acredita no testemunho de Jesus e Paulo ou prefere acreditar nas afirmações dos líderes da igreja? Paulo e Jesus não estavam diminuindo a Deus quando afirmou que ele é um e não 3. Cuidado com as afirmações feitas com uma ausência flagrante de provas e evidências. Não confie nas convicções pessoais de nenhum líder da igreja. E o pastor Ted Wilson continua desafiando a Bíblia. Meus companheiros, líderes e membros da igreja, a divindade é 3 pessoas de acordo com a sua palavra. Se a divindade é de fato 3 pessoas, então onde lemos isso na Bíblia? Por que o Ted Wilson não cita este versículo? O que acreditamos tem que ser de acordo com a palavra de Deus, não com a tradição. O ensino da Bíblia sobre Cristo é muito claro, pois João 3,16 nos lembra que Cristo é o Filho unigênito de Deus. É esta filiação divina que torna Cristo igual a seu Pai, digno de nossa adoração, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Filho tem o Espírito e a plenitude do Pai. Cristo foi gerado do Pai, não criado. Isto ocorreu muito antes dele ter nascido em Belém, nos dias da eternidade. A palavra gerado não deve ser mistificada e explicada como uma metáfora. As palavras são importantes. Deus permitiu que os profetas usassem palavras que retratam a mensagem de Deus. Não tente mudá-las ou especular, usando sua própria interpretação particular. O espírito de profecia indica que devemos compreender a Bíblia como se lê. Se devemos compreender a Bíblia como se lê, por que o Ted Wilson não acredita nisso? A Bíblia diz que Cristo é o Filho real do Pai. Não vamos tentar mudá-lo ou reduzi-lo a uma mera metáfora. Isso se quisermos realmente compreender a Bíblia como se lê. Mas não é assim que o Ted Wilson acredita. E quanto ao espírito de profecia, ele não apoia a ideia de que Deus são 3 pessoas unidas em uma. O espírito de profecia ensina que na criação estavam apenas 2 pessoas, o Pai e o Filho, não uma trindade de pessoas. Aqui está a prova. No princípio, o Pai e o Filho repousaram no sábado, após sua obra de criação.
O Desejado de Todas as Nações, página 769. O sábado é um sinal do verdadeiro Deus e seu Filho. Não é uma trindade. E quando os remidos chegarem ao céu, eles irão adorar apenas o Pai e o Filho, não uma trindade. Aqui está a prova. O céu e a terra se unirão em louvor quando, desde o sábado até o outro, as nações dos salvos se inclinarem em jubiloso culto a Deus e o Cordeiro. É por isso que o Espírito de profecia também nos diz que unicamente o Pai e o Filho devem ser exaltados. Isto é muito claro. A pergunta é: quem mais está buscando ser adorado, junto com o Pai e o Filho? E quanto a você? Você exalta outra pessoa ou você realmente acredita no Espírito de profecia, que diz que devemos exaltar somente o Pai e o Filho? O Espírito de profecia é absolutamente confiável e deve ser acreditado e aceito em sua totalidade. Sim, isso é verdade, que o Espírito de profecia é absolutamente confiável e deve ser aceito. Então, pastor Ted Wilson, por que o Senhor não aceita esse texto que diz que o façamos de Gênesis 1 era o Pai falando com seu Filho, apenas? Depois que a terra foi criada e os animais sobre ela, o Pai e o Filho realizaram o propósito deles. E agora Deus diz a seu Filho: façamos o homem à nossa imagem. Por que o Senhor não aceita esses textos que diz que o Espírito Santo é a presença e o poder de Deus? O Espírito Divino que o Redentor do mundo prometeu enviar é a presença e poder de Deus. Então, vamos aceitar o que diz o Espírito de profecia, em vez de aceitar doutrinas que não podem ser explicadas ou apoiadas pela inspiração. Sabemos pela Bíblia e pelo Espírito de profecia que existe absolutamente uma divindade composta por três pessoas unidas em uma. Agora, posso explicar isso? Não. Mas eu acredito nisso pela fé. Não apenas a Trindade não pode ser explicada, como foi admitido pelo pastor, mas, na verdade, não pode ser encontrado na Bíblia ou no Espírito de profecia. Se não está na Bíblia, então são ideias humanas. Se são ideias humanas, é apenas especulação. E fomos alertados pelo próprio pastor a evitar aberrações teológicas relacionadas com Babilônia e Satanás. Eu quero exortar você a ficar longe daqueles que estão proclamando crenças estranhas e aberrações da verdade bíblica. A doutrina da Trindade é uma aberração flagrante da verdade bíblica. Ela não está na Bíblia, não está no Espírito de profecia. Ela realmente vem de Babel ou Babilônia. De acordo com Jesus, a adoração e a honra pertencem a Ele e ao Pai, e a ninguém mais. Além disso, cuidado com as confusões que torcem a palavra de Deus quando se trata da adoração. Então, de acordo com a Bíblia, quem está proclamando crenças estranhas e aberrações da verdade bíblica é o pastor Ted Wilson. Mas espere, o pastor Ted Wilson diz mais. Ellen White diz que o livro A Grande Controvérsia era o livro que ela desejava que circulasse mais do que qualquer outro livro que ela havia escrito, porque ele contém uma grande verdade, começando com a igreja cristã primitiva até o fim dos tempos. Na verdade, esse livro é vital para a leitura. Ele também dissipa a noção de que Deus é uma trindade, e isso muito claramente. A palavra Deus é usada mais de 970 vezes no livro, e em nenhuma vez faz referência a uma trindade. Ela se refere apenas a uma pessoa individual, não três pessoas distintas. O nome Jeová é usado no livro 22 vezes, e sempre é em referência a um indivíduo, não a uma trindade ou unidade de três pessoas. O livro Grande Conflito sustenta a verdadeira visão bíblica de Deus que nossos pioneiros mantinham. Vamos dar alguns exemplos claros. O Grande Conflito, na página 493, diz: Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o Eterno Pai, um na natureza, no caráter e no propósito, o único ser em todo o universo que poderia entrar nos conselhos e propósitos de Deus.
Não há outro ser, além de Cristo, que tenha este privilégio de entrar nos conselhos e propósitos de Deus. Ninguém em todo o universo, somente o Filho unigênito de Deus, tem acesso aos conselhos divinos do Pai. No mesmo livro, somos informados de que Lúcifer era o próximo em honra nos céus depois de Cristo. Em outras palavras, Lúcifer era o terceiro ser mais elevado no céu antes de sua queda. E apesar de sua oposição elevada, ele não poderia entrar nos conselhos do Pai, como o Filho faz. Os três seres mais elevados do céu antes da queda eram o Pai, o Filho e Lúcifer. Quando foi a última vez que você leu aquele capítulo da queda de Lúcifer no Grande Conflito? Ao lê-lo, você descobrirá que ele destrói totalmente a ideia de que Deus é uma trindade de pessoas unidas em uma. Leia por você mesmo. E aqui está um texto do último capítulo do livro. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse 21, 22. O povo de Deus tem o privilégio de entreter franca comunhão com o Pai e o Filho. O Grande Conflito, página 767. Apenas o Pai e o Filho, não uma trindade. E aqui está outro. E ao transcorrerem os anos da eternidade, trarão mais e mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. O Grande Conflito, página 678. Observou? Nada de um Deus trino, apenas o Pai e Cristo, apenas o Pai e seu único Filho gerado. Esta é a mensagem consistente de todo o livro. Eu acredito em cada palavra deste livro, A Grande Controvérsia. Eu apoio e promovo a cópia integral e completa da Grande Controvérsia. Acredito também que o livro completo, sem cortes, sem adicionar ou subtrair seu propósito, é muito claro para cumprir a missão de pregar a mensagem final, que é temer a Deus, o Deus verdadeiro, e adorá-lo como o único Deus verdadeiro, e não uma trindade. Isso é o que os adventistas do sétimo dia acreditavam e ensinavam por mais de 50 anos. Os pioneiros da igreja foram usados por Deus para pregar a verdade bíblica sobre quem Deus realmente é, e não uma trindade. Temos fortes verdades fundamentais bíblicas dadas a nós por Deus desde o início de nosso movimento do Advento, para serem entregues ao mundo. Na verdade, esse forte fundamento bíblico orientado por Deus aos nossos pioneiros vai permanecer até o fim. Deus guiou os fundadores das nossas doutrinas. Basta examinar a história do nosso movimento quando se trata desta questão. Precisamos levantar esses fundamentos para nos proteger contra qualquer ensino que confundiria este sólido fundamento bíblico de quem é Deus. Agora, meus colegas, líderes e membros da igreja, mantenham seu foco na Bíblia. Não permitam que vozes estranhas confundam o que acreditamos. Você consegue discernir os falsos ensinos e as vozes estranhas em nosso meio? Não permita que nem mesmo os líderes da igreja confundam o que acreditamos. Para encerrar, quero fazer um apelo ao pastor Ted Wilson à luz de suas próprias palavras. Quero expressar meu apelo ao Ted Wilson e todos os adventistas que me ouvem, por meio das palavras de uma citação usada no sermão do Ted Wilson. Agora, ouça isso. Isso é realmente poderoso. Não acostumados a aceitar a palavra de Deus exatamente como estava escrita, ou permitir que fosse sua própria intérprete, eles a liam à luz de suas máximas e tradições. Por tanto tempo haviam negligenciado estudar e esquadrinhar a Bíblia, que suas páginas lhes eram um mistério. Volveram-se com aversão da verdade de Deus para as tradições dos homens. Luís Triunfante, página 225. Eu quero exortar você a ter total confiança na Bíblia, de acordo com sua palavra. Este é o meu apelo a todos que assistem este vídeo.
Cuidado para não voltar-se contra Deus e sua verdade para as tradições dos homens. A doutrina da Trindade é uma tradição dos homens que transforma Deus em um mistério. É um rastro da serpente e da confusão da Babilônia. É mais seguro seguir a Bíblia do que a tradição popular. A mensagem do Pai e do Filho não é uma ilusão estranha. Cuidado para não denunciar esta mensagem como erro. Entenda que estes são apenas alguns dos delírios que enfrentamos. Cuidado ao chamar a verdade de erro. Cuidado para que não seja encontrado, infelizmente, combatendo contra Deus. Vamos permanecer firme no fundamento bíblico do Pai e seu Filho Jesus Cristo, fundadas pelos pioneiros. Fique com Deus. Lembre-se de provar todas as coisas pela sua palavra. Josafá pôs em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis.